Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Gomes e hoje estou passando aqui para fazer um convite a todos vocês para conhecer um pouquinho do que será o nosso curso Álgebra Olímpica. Esse curso será ministrado de maneira online nos próximos dias 9, 11, 16 e 18, agora do mês de julho. Esse curso é uma parceria nossa com a SBM, a Sociedade Brasileira de Matemática. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas informações gerais, tá certo? Trazer um pouquinho também de como irá funcionar, né, o nosso curso, o tipo de questões, o tipo de abordagem. Como o próprio nome sugere, álgebra olímpica. Então nós vamos tratar durante esses encontros de temas essenciais para que você possa resolver questões com o conteúdo de álgebra nas provas de Olimpíada de Matemática, tá certo? Nós vamos tratar de questões de níveis elementares, níveis intermediários e também algumas questões com um nível um pouco mais avançado. E não é apenas a resolução de questões, né? Nós vamos abordar também destacar também algumas técnicas que são bastante usuais, assim como alguns resultados, né, alguns teoremas que também podem auxiliar na solução de várias questões olímpicas, tá bom? Então, para que você possa conhecer um pouquinho, eu vou trazer hoje aqui para vocês uma questão que nós vamos tratar nesse curso. Vou passar aqui um pouquinho, eu preparei aqui para vocês alguns slides, então vamos conversar um pouquinho aqui. Então, durante os nossos encontros, nós iremos tratar de alguns temas, né? Aqui eu selecionei 4 temas, mas esses não serão de maneira nenhuma os únicos. Nós vamos falar algumas questões interessantes envolvendo identidades algébricas básicas, são questões mais elementares, mas de um ponto de vista olímpico, questões interessantes. Tratar também um pouquinho sobre desigualdades elementares e o grande poder que essas desigualdades têm na resolução de questões olímpicas, especialmente na área de álgebra. Tratar um pouquinho também sobre funções reais e polinômios e equações algébricas, tá certo? Então são temas que serão destacados nos nossos encontros, além de outros, evidentemente, outros temas que nós iremos abordar durante as nossas conversas. Então, só para que você possa sentir um pouquinho do tipo de abordagem e como o curso vai se desenvolver, eu trouxe aqui uma questão, inclusive uma questão que apareceu na última competição Elon Lages Lima, já agora no ano de 2024, mais ou menos 30 dias atrás. Essa questão, ela traz o seguinte enunciado: se A, B, C e D são inteiros positivos, tais que 68 que multiplica ABCD mais AB mais CD mais AD mais 1, isso é igual a 157 que multiplica BCD mais B mais D, podemos afirmar que o valor do produto ABCD é... Então vejam bem, nós temos uma questão que de cara ela nos causa um certo impacto, porque ele quer que você acha que esse produto, né, ABCD, quando é dada nitidamente apenas uma informação, que é essa igualdade que as incógnitas A, B, C e D devem satisfazer. Além disso, há uma outra informação que de repente pode passar sem ser percebida, é que esses números são inteiros, né? O fato de serem inteiros positivos vai ser extremamente relevante na solução. Então, normalmente, quando você tem uma questão que ele pede uma função das incógnitas, né? Ele não pede os valores individuais das incógnitas, normalmente essas questões você consegue resolver sem ter que achar individualmente os valores dessas incógnitas. Normalmente você usa alguma fatoração, alguma propriedade especial, às vezes são as raízes de um polinômio, enfim. Mas essa questão aqui, ela foge um pouquinho o padrão. Nessa questão especificamente, né, pelo fato de A, B, C e D serem inteiros positivos,
e esses números, esses A, B, C e D, satisfazerem essa igualdade, nós vamos poder achá-los individualmente. Então eu repito, é uma coisa incomum, né? Normalmente, quando se pede o valor de uma expressão que envolve as incógnitas, normalmente você não consegue achar os valores individuais daquelas incógnitas. Normalmente existe alguma fatoração, algum fato teórico intrínseco do assunto que faz com que você consiga achar aquela expressão, o valor daquela expressão, sem ter que achar os valores individuais das incógnitas. Então essa questão foge um pouquinho a esse padrão. Vamos ver aqui uma sugestão de resolução para essa questão. A alternativa correta já começa dizendo que é a alternativa A, não é 120. Mas por quê? Vamos lá. Podemos pegar a expressão que é dada na questão, não é? Que é essa igualdade, essa equação, e podemos reescrever essa expressão da seguinte forma. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei esse conteúdo do parêntese, né, que é BCD mais B mais D, passei dividindo para o primeiro membro, e esse 68 que estava aqui, passei dividindo para o segundo membro. Então eu pude reescrever aquela expressão dessa forma, tá certo? E daí, o que é que acontece? Além disso, nós podemos enxergar o seguinte: se nós pegarmos essa fração que está aqui no segundo membro, 157 sobre 68, nós podemos fazer com ela a seguinte coisa: esse 157 eu vou dividir por 68. Não é? A fração 157 por 68 nada mais é do que 167 dividido por 68. Só que quando eu divido 157 por 68, eu obtenho quociente 2 e resto 21. Então aqui em cima no numerador eu estou usando o algoritmo da divisão. Dividindo 157 por 68, eu encontro quociente 2 e resto 21. E tudo isso está dividido por 68. Eu só fiz trocar o 157 por esse resultado que é fruto da divisão euclidiana. Aí agora essa fração que aqui você encontra, você pode quebrá-la em duas. 2 vezes 68 sobre 68 mais 21 sobre 68. Então quando eu quebro essa fração em duas, 68 cancela com 68, deixando 2 na primeira parte. E a segunda parte você tem aqui 21 sobre 68. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com essa fração 21 sobre 68. Só que 21 é menor do que 68. Aí eu posso fazer o seguinte: para que eu possa repetir o mesmo tipo de abordagem que eu tomei aqui no início, eu vou pegar esse 21 e vou passar aqui para baixo. Então o 2 eu vou repeti-lo, e no lugar de escrever 21 sobre 68, certo? Eu vou escrever aqui 1 sobre 68 sobre 21. Esse 21 que estava aqui em cima, eu trouxe ele aqui para baixo do 68. E agora eu repito, meus amigos, o mesmo processo. 68 dividido por 21, eu posso aqui aplicar a divisão euclidiana. Nós vamos obter aqui 3 vezes 21 mais 5. Ó. Esse cara aqui, 3 vezes 21 mais 5, é exatamente 68, que está dividido por 21. E aí o que eu faço? Eu quebro essa fração mais uma vez em duas. O 2 que já existia, eu simplesmente repito, certo? O 1 que já existiu, também repito. 3 vezes 21 dividido por 21 dá 3, e aqui nós vamos ficar com 5 sobre 21. Só que 5 sobre 21, eu posso repetir o mesmo processo. O 5 não é menor do que o 21, eu posso passar o 5 aqui para baixo. De modo que eu posso reescrever essa expressão assim: 2 mais 3, que já existia, o 1, que já existia, e aqui no lugar de 5 sobre 21, eu escrevi 1 sobre 21 sobre 5. Eu coloquei esse 5 aqui para baixo. Aí agora eu repito, minha gente, o mesmo processo. O 21, eu posso dividi-lo por 5. Ao fazer isso, obtenho um quociente 4 e um resto 1. Então eu escrevo 21 como 4 vezes 5 mais 1. E mais uma vez eu quebro essa última fração em duas, que vai ficar 4 vezes 5 sobre 5, que vai produzir aqui esse 4, e 1 dividido por 5, que fica 1/5. Então aquela fração original, né, 157 sobre 68, ela pode ser reescrita, melhor dizendo, dessa forma.
Isso é o segundo membro dessa expressão. Só que você pode fazer uma abordagem parecida com o primeiro membro. De modo completamente análogo, nós podemos escrever o seguinte. Vamos olhar agora o primeiro membro. Esse primeiro membro, se você observar, tá certo? Ele nada mais é do que o desenvolvimento dessa fração do segundo membro. Se você pegar essa fração aqui do segundo membro, tá certo? E sair aqui fazendo as continhas, você vai chegar exatamente nessa mesma expressão. Basta que você pegue essa expressão, sai retirando aqui de baixo para cima. C mais 1 sobre D. Aí você retira o mínimo aqui, que é CD. Então vai ficar CD dividido por C, vai dar D. Então vai ficar D mais 1 sobre CD. E assim você vai fazendo as contas. Quando você terminar de fazer as contas no segundo membro, o que você vai obter como resposta é exatamente a expressão do primeiro membro. Só que nós sabemos, tá certo, que o primeiro e o segundo membro eram iguais. Essa fração que estava aqui, ela era exatamente quanto? Vamos voltar um pouquinho aqui para você relembrar. Aquela fração ela era exatamente 157 sobre 68, que eu pude reescrevê-lo dessa forma. Então, eu vou usar essa igualdade novamente. Certo? Aquela fração do primeiro membro, que eu escrevi dessa forma, ela é igual à nova maneira de escrever a fração 157 sobre 68. Tá certo? Aí agora, se você observar, como ele dizia que os números A, B, C e D eram inteiros, e eu quero que essa expressão do primeiro membro seja exatamente igual à do segundo membro, então aqui você pode fazer uma identificação, não é? Quem está fazendo o papel do A no segundo membro é o 2, quem está fazendo o papel do B é o 3, o papel do C é o 4 e o papel do D é o 5. Portanto, A igual a 2, B igual a 3, C igual a 4 e D igual a 5, o que revela, tá certo? O que nos permite concluir que o produto de A por B por C por D, que é a pergunta da questão, é 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120. Resposta correta da questão, 120, que é o que você encontra exatamente na alternativa A. Ok? Então, é uma questão que foi aí da competição Elon Lages Lima, só para que você possa conhecer um pouquinho do tipo de abordagem, como é que nós vamos proceder na resolução das questões. E repito, além das questões, né, no nosso curso nós teremos também alguns fatos teóricos, alguns, digamos assim, alguns truques comuns, né, que eles às vezes são repetidos em algumas questões, algumas dicas super interessantes de questões olímpicas, ok? Então nós vamos ter muito mais. Vou só passar aqui rapidinho para vocês. Teremos aqui outras questões tratando aqui sobre números primos, tá certo? Vou passar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Questões envolvendo desigualdades entre as médias. Essa questão aqui muito interessante, inclusive essa questão aqui foi a que nós postamos na semana passada, convidando todos a participar do curso. Nós vamos resolver com calma, tá certo? Com as devidas explicações e as dicas dessas questões. Uma questão que foi da Olimpíada Internacional de Matemática, uma questão que aparentemente é de geometria, mas vocês vão ver que tem a ver com a álgebra, uma desigualdade de Cauchy-Schwarz. E assim vai, tá certo? Teremos muitas e muitas outras questões. É apenas um convite para que vocês pudessem conhecer um pouquinho da dinâmica, tá certo? Que vai a questãozinha da Eureka, né? Ó, da nossa querida revista Eureka. Só para que vocês pudessem conhecer um pouquinho da dinâmica, como nós vamos abordar o nosso curso, tá bom? Então, pessoal, espero vocês no próximo dia 9, para nós aprendermos juntos um pouco mais sobre álgebra olímpica. Um grande abraço e até lá, gente. Obrigado.